Olá a todos, que a paz de Jesus esteja em todos os corações. Para quem não me conhece ainda, nessa encarnação me chamo Devanir e faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor, né? Para quem não conhece ainda, a nossa sede fica na cidade de São Paulo, na rua Arnaldo Magnicaro, no número 1370. Né? E você pode também saber lá sobre as nossas atividades acessando o nosso site www.caminheirosdoamor.org.br. E nós também estamos nas redes sociais. Estamos lá no Facebook, no Instagram e também temos, né, esse canal do YouTube, onde os vídeos ficam disponíveis. Todos os vídeos que já foram gravados aí anteriormente pelos nossos irmãos estão à disposição, né, daqueles que querem compreender um pouquinho mais sobre a doutrina espírita, né, conforme os nossos entendimentos, conforme os nossos irmãos vão conseguindo aí passar, né, com as suas experiências, com os seus estudos, um pouco de compartilhamento do seu conhecimento, né? Bom, então rogamos ao Pai de infinita misericórdia que ampare a todos, né, que dê a todos muita tranquilidade, muita paz, muita harmonia, lembrando mais uma vez, né, da importância do Evangelho no lar, né? Trazer Jesus para dentro dos nossos lares. Se tiver aí alguma dificuldade, não saber como realizar, no nosso site lá tem um roteirinho, né, que ajuda na realização do Evangelho no lar. Isso é muito importante, né? Traz para a nossa casa, né, os bons fluidos, né? Ajuda na estabelecer o equilíbrio das energias, né, que estão ali envolvendo o nosso lar, né, aqueles fluidos benevolentes e também, né, abre espaço para que os espíritos amigos que querem nos auxiliar e que nos amparam no bem possam chegar até nós, né? Então que Deus ilumine aí o caminho de todos nós, né? Bom, no vídeo de hoje nós vamos então tentar trazer um pouquinho daquilo que nós entendemos, né, sobre as questões do Livro dos Espíritos. Hoje, né, nós estamos ali falando do capítulo 11, né, do livro segundo do Livro dos Espíritos, que são, né, os três reinos, e hoje nós vamos falar das questões 595 até a 597A. Né? Então, esse é um tema, um capítulo, né, onde Kardec vai tentando compreender aí junto à espiritualidade, né, a formação desses reinos, né? Nos vídeos anteriores, os nossos irmãos trouxeram lá sobre os minerais e as plantas, né? E começamos a falar sobre os animais e o homem, né? No sentido de humanidade, né? Então, nós vamos vendo aqui na questão 595, Kardec então vai perguntar para a espiritualidade, né, se os animais têm livre-arbítrio. E aí eles respondem: não são simples máquinas, como supondes, mas sua liberdade de ação é limitada pelas suas necessidades e não pode ser comparada à do homem. Sendo muito inferiores a este, não têm os mesmos deveres. Sua liberdade é restrita aos atos da vida material, né? Então, ótimo, a gente vai entendendo aqui, vamos buscar, né, nos dicionários o que significa, né, essa expressão de livre-arbítrio, né? E aí, então, eles colocam aqui como, né, significado dessa palavra, né, oportunidade ou possibilidade de tomar decisões por vontade própria, seguindo o próprio discernimento e não se pautando numa razão, motivo ou causa estabelecida, né? Então, nós vamos compreendendo aí como já foi trazido, né, nessas condições da linha de pensamento sobre o comportamento animal, nós já entendemos que os animais são princípios inteligentes, né? Ainda não têm a sua capacidade, como aqueles que estão no reino nominal, de ter discernimento, né? Ter capacidade de tomar uma decisão por vontade própria.
Então, até algumas espécies podem trazer para a gente essa, né, essa percepção de que ele está ali raciocinando no sentido de criar algum ambiente ou criar alguma situação em que ele saiba distinguir, né, uma coisa de outra, né? Então, por exemplo, ter essa condição que o espírito, né, o ser inteligente da criação tem, que é discernir, né, sobre o bem e o mal, sobre a verdade ou a mentira, né? Então, ter a capacidade ali de tomar decisões sem que seja influenciado, né, somente por aquilo que está pré-estabelecido. Então nós podemos, né, como nós, no caso, às vezes colocados em alguma situação, né, em que nos dá a aparência de obrigação de seguirmos determinadas coisas, ou um procedimento, ou alguma coisa pré-definida, mas a gente pode fazer a escolha, dizer, não, conheço um outro caminho, conheço outro lugar, conheço uma outra forma de fazer, então aí eu vou, né, tomar a minha decisão e seguir a minha razão, né? E o animal, ele não tem esse discernimento. Então ele trabalha com um instinto, né? Como diz ali, a sua liberdade é restrita aos atos da vida material. Então ele segue sempre, né, um instinto pelo qual ele foi programado, vamos dizer assim, para executar, né? Então nós vamos observar que, né, uma determinada linha de pássaros, né, desde os tempos atrás, então, né, vamos colocar aqui, se falarmos dos anos 60, dos anos 70, dos anos 80, né, de lá para cá, se nós pegarmos essa espécie construindo o seu ninho, né, há tantos anos atrás e observarmos ela nos dias de hoje, nós vamos perceber que o procedimento é o mesmo, né? Então ele estará sempre fazendo, né, daquela forma, instintivamente. Então ele vai traçar ali os gravetos, né, fazer as suas amarrações ali, mas conforme o seu instinto, né? Então ele não passa ali por uma escolinha para aprender a fazer o ninho, né? E ele também nem observa, porque quando ele nasce, né, o ninho já está pronto, ele não vê os seus pais fazerem ali, então não tem uma escolinha para poder mostrar isso e ele, né, absorver, captar esse conhecimento e dali então ele começar a decidir o que ele quer fazer, de que forma que ele quer fazer, em que lugar que ele quer fazer melhor, né? Não, ele vai achar o ambiente ali propício e ali ele começa a montar então o seu ninho. Então é isso que a gente precisa entender, né? Então o animal ele não tem essa capacidade de construir uma linha de pensamento, né? Então você não vai ver um animal, né, fazer uma pesquisa sobre comportamento, né, para avaliar se de repente, né, ele agir de determinada forma, se isso traria um benefício para ele ou não, né, ou definir quais as consequências dos seus atos, né, se ele escolher aquele caminho, qual a possibilidade, né, de atingir o seu objetivo, qual a probabilidade de erros. Então nós não vamos ver os animais, né, em pensamentos complexos dessa forma, né? Agora, na condição do ser inteligente, já habitando, né, os corpos humanos, ele tem toda essa percepção das consequências das suas escolhas, né? Ele tem toda essa capacidade de interagir com o meio onde ele está e formular ali as suas ideias e as suas linhas de raciocínio, né? Mas aí é muito importante a gente começar a ver, né, e entender o contexto histórico, né? Então, no período em que Kardec estava fazendo esse trabalho, né, com o Livro dos Espíritos, então em 1850
né, Darwin então volta ali das suas expedições e em 1850 ele lança um livro, né, que chama A Origem das Espécies, né? E aí ele começa então a colocar esta teoria da evolução, né? Onde ele observa que, né, segundo ali os seus estudos, as suas observações, que o processo de evolução, né, ele pode se dar pelo um processo chamado de seleção natural, né, onde cada espécie ia se adaptando ali ao seu habitat, ao seu convívio, né, porque ele faz ali uma, né, segue uma expedição ali pelas Américas, por parte do continente africano, e ele vai observando então, né, o comportamento da natureza, as condições também minerais, vegetais, e ali ele começa a desenhar uma linha de pensamento, né, em que haveria um processo de evolução, uma seleção natural, né? Ou seja, um processo de adaptação aos meios em que se encontram, e também que de uma espécie para outra poderia haver, né, um processo de herança, né? Daí então ele começa, né, traçar essa linha de evolução entre os símios e o corpo humano, né? Mas, como nós já vimos, né, não se conclui, né, esse processo porque ele não consegue chegar ali à compreensão do surgimento da inteligência, né? Porque, como nós vimos na questão anterior, o animal ele tem instintos, mas ele não tem, né, ou seja, um princípio inteligente, mas ele não tem inteligência plena, ele não consegue formular questões complexas, como o ser inteligente que habita o corpo humano tem essa capacidade. Mas Kardec começa então a explorar isso com a espiritualidade, né? Já que ele dedica ali algumas questões a tratar sobre os reinos, né? O mineral, o vegetal, o animal e um quarto reino, o hominal, ele começa a lançar então para a espiritualidade algumas questões para tentar entender se essa base, né, levantada por Darwin no seu estudo, se ela realmente, né, é verdadeira ou se tem ainda coisas a avaliarem, né? Então é importante a gente entender também no livro A Gênese, ele dedica ali um capítulo também para poder tratar desse assunto, né? Onde a espiritualidade traz que, né, observando o processo, né, de criação e vendo que nas explorações científicas, principalmente nas avaliações geológicas, né, onde em muitos casos de exploração se encontra ali restos, né, de animais primitivos, né, de seres primitivos, vamos dizer assim, né, se percebe uma semelhança entre as espécies em vários cantos do mundo, né? Então ele começa a pensar, né, sobre essa linha de raciocínio, porque se o Darwin estivesse certo em que todos, né, convergeriam para uma origem única, né, seria meio impossível, vamos dizer assim, como ele traz na Gênesis, ou improvável, vamos colocar, né? Não impossível, mas improvável, né? Que se encontre, né, em várias regiões esses restos de animais tão semelhantes, né? Ou seja, mostrando aí que poderia ter sido uma origem, né? Que, como eles colocam lá, com certeza, de um casal de cada espécie, mas que esses casais foram surgindo em vários pontos do mundo, né? E não dando origem a uma espécie e essa espécie, pela seleção natural, se adaptando aos vários
climas e situações pelo mundo e aí foram se espalhando, né? Então, na Gênesis, a gente vai encontrar ali uma linha de raciocínio também da espiritualidade, tratando isso de uma maneira bem mais aceitável, vamos dizer assim, né? Mas algumas coisas, como a própria espiritualidade traz, ainda são mistérios, né, para a humanidade e que a ciência precisa de elementos ou equipamentos mais sofisticados para poderem conseguir, né, avançar no entendimento de todas essas coisas. Mas aí o Kardec coloca ali na questão 596, né? Ele coloca assim: bom, de onde vem então a aptidão de certos animais para imitar a linguagem do homem? E por que essa aptidão se encontra mais entre as aves do que entre os símios, por exemplo, cuja a conformação tem mais analogia com a humana? Então a gente, né, vai lembrando do comentário anterior, né, dessa condição da teoria, né, de Darwin, da teoria da evolução, né? Então você vê que ele começa justamente a explorar esse estudo para tentar entender se ele fala, bom, por que que, né, uma ave pode estar ali imitando muito mais facilmente a linguagem humana, né, repetindo a forma de falar do ser humano, e não os símios, que tem toda uma característica corpórea, né, muito mais próxima do homem. Então é isso que a gente estava falando antes, né, que onde essa condição do chamado elo perdido, né, ela não vai conseguindo se fechar, porque se houvesse um processo anterior de evolução dos símios até a condição humana, né, isso poderia estar acontecendo. Então, justamente Kardec ele vai ali naquele ponto tentar compreender. Ele fala, bom, se pela teoria de Darwin a gente seria, né, a gente no sentido de ser humano, né, por meio do processo de evolução e seleção natural, fomos nos transformar nos seres humanos, saindo dos símios. Por que que o símio não consegue me imitar na voz, sendo que a minha instituição corpórea teria tido como base o corpo do símio, né? E aí então eles vão respondendo para Kardec: olha, conformação particular dos órgãos vocais, secundada pelo instinto da imitação. O símio imita os gestos, certos pássaros imitam a voz, né? Então ele está colocando, né, para Kardec, né, que cada espécie, dentro da sua formação, tem as suas características, né? E que nós, com o mecanismo que temos de nossa formação do corpo físico, né, como seres inteligentes, nós fomos ali unindo, né, essa condição de adaptação do corpo físico para receber o espírito a todos os elementos que eram necessários para o seu processo. Coisas que nós vamos encontrar, sim, em outras espécies, né? E aí na questão 597, e aí ele pergunta, né? Pois se os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? Né? E aí eles respondem, sim, e que sobrevive ao corpo. Então a gente já vai entendendo, né, que, né, os animais, o reino animal, dentro da sua condição de matéria, existe ali um chamado princípio inteligente, como falamos anteriormente, e que sobrevive à condição, né, da morte do corpo físico também. Também lá na Gênese, né, eles vão trabalhar um pouquinho sobre esta condição desse princípio inteligente, né, nos animais. Então, eles vão esclarecendo que esses animais, né, mais para frente a gente também vai ver um pouquinho sobre isso, né, que são animais
que ao se desconectar dos seus corpos, né, materiais, retornam ao mundo espiritual, onde ficam ali sob a responsabilidade das equipes de seres inteligentes do mundo espiritual, que são responsáveis ali pelo processo de evolução desses irmãos e do encaminhamento reencarnatório, né? Lembrando, como foi dito lá na condição do livre-arbítrio, como eles não respondem pelos seus atos de forma racional, né? Eles não têm a necessidade que tem do período de erraticidade de aprendizado, né? Como o espírito, ou pelo menos de um aprendizado evolutivo na condição moral. Eles não estão, esse princípio inteligente não está submetido a um processo de aprendizado moral ainda, né? Ele está no seu processo de evolução, né? Como um ser de princípio inteligente para se transformar num ser pensante, num ser inteligente, né? Mas no momento, na condição em que se encontra, né, ele vai passar ali por todo o seu processo de reencarnes, que pode até acontecer de forma, né, consecutiva ali, ou de forma rápida, né, abandonando um corpo físico numa existência e logo na sequência retomando um outro corpo físico, e que esse grupo de espíritos que coordena esse processo vai definindo conforme a percepção desse animal, né, conforme os seus instintos estão ficando mais aguçados, a qual espécie eles serão direcionados, né, para poderem continuar a sua caminhada, né? Então, esse princípio inteligente ou independente também, né, da matéria, ou seja, individual, ele já estabelece, né, a sua individualidade no meio, ele já sobrevive ali a questão da morte do corpo físico. Na 597A, então, Kardec vai perguntar: esse princípio, ele é uma alma semelhante à do homem, né? Aí eles colocam então para Kardec a resposta: é também uma alma, né? Se o quiserdes. Isso depende do sentido em que se tome a palavra, mas é inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e a do homem tanta distância quanto entre a alma do homem e Deus, né? Então, o que é importante a gente entender, né? Sendo eles um princípio inteligente, fazendo o seu processo ali de evolução, eles ainda estão, né, distantes da capacidade de ter a sua liberdade de pensamento liberada para a ação, não é? Então, nós temos que entender que, né, os animais, embora algumas, né, pessoas vejam eles como seres inteligentes e que interpretam as coisas, mas eles são, né, seres que absorvem determinados comportamentos pela repetição ou pelo adestramento, né, como é conhecido hoje. Então, se nós submetermos um animal a um determinado exercício, né, e disso fizermos um hábito para ele e condicionarmos ele a esse comportamento, ele vai absorver, né? Então, o fato de muitas vezes nós vermos em vídeos ali, né, o animal ir lá pegar a sua vasilha de comida, né, levar até o seu cuidador, e aquilo ser uma característica em que está dizendo: olha, ele está aqui me pedindo comida, né? Não é, ele está repetindo um processo que em algum momento ele fez, né, teve essa atitude, e aí o adestrador entendendo, ou o cuidador entendendo que aquilo era o momento em que ele deveria colocar para ele o seu alimento, ele então absorveu que o comportamento dele deveria ser desta forma, né? Então, não quer dizer que ele tem a inteligência plena, ele tem uma inteligência limitada, como foi falado na condição da resposta do livre-arbítrio.
condicionada à sua situação material, né? Então não dá se você colocar um processo ali de raciocínio lógico para ele, uma questão de álgebra, né, por exemplo, né, ou mesmo de uma matemática simples, esse animal não vai conseguir, né, resolver essa situação. Eu falo assim, mas puxa vida, não tem ali, né? Quando você pergunta tal coisa, ele vai apertar a campainha, né, com a resposta. Mais uma vez, nós lembramos, isso é um processo, né, com repetição, né? Isso é um processo de adestramento. Mas se ele nunca tiver contato com isso, e você lançar para ele uma condição de raciocínio, ele não vai tomar decisões, né? Ele não vai saber interagir com o resultado daquilo, ou pelo menos como chegar ao resultado pretendido, né? Então é importante a gente trabalhar muito bem essa questão, né? Importante também, justamente por esse estudo que Kardec faz junto com a espiritualidade, nós entendermos o nosso papel como seres pensantes, né, no relacionamento com o reino animal, né? Nós temos que observar que às vezes as pessoas, né, que são cuidadoras desses irmãozinhos do reino animal, muitas vezes submetem eles a tratamentos, né, muito difíceis, dolorosos, né, não têm amor e respeito por essas criaturas, né, que são filhas de Deus, criadas por Deus da mesma forma que nós, né? Então, é importante nós entendermos com este estudo de Kardec a nossa responsabilidade com esses animais, né? Então, nós não podemos pegar um animal e treiná-lo, né, para matar pessoas, porque instintivamente ele vai seguir essa ordem, né? Nós temos que treiná-lo, né, se for com a intenção de domesticá-lo, né, a tratar com amor, com carinho, com respeito, para que ele possa ter né, a percepção de que esse vai ser, né, o tratamento que ele vai dar a todas as pessoas e também, às vezes, e também os seus pares, né? Então é necessário que se coloque, né, um animal para ter convívio com outros animais, né, da sua espécie, né? Então, mesmo que sejam de raças diferentes, vamos colocar a condição do cachorro, né, do cão. Então, é necessário que o seu criador, o seu cuidador, né, já desde pequenininho, coloque ele com convívio com animais de outras espécies, de outros tamanhos, né, que faça ele perceber a necessidade dessa interação, até com outras espécies. A gente está vendo hoje, né, hoje que a rede social aí alcança muito mais pessoas, né, nós vamos vendo que até animais de espécimes diferentes, né, vamos vendo cães e gatos se criados desde pequenos, brincando e interagindo, na fase adulta eles se tornam amigos, né? Gatos e aves, né? Cachorros e aves. Então nós vamos vendo que o reino animal, né, ele está preparado para essa interação dentro do ambiente doméstico, né? A gente sabe que no ambiente selvagem, né, a própria natureza estabeleceu um mecanismo de sustentabilidade, né? Dentro desse mecanismo existe uma chamada cadeia alimentar, em que alguns irmãos servem de alimento para outros, né? Mas só que a gente compreende também que eles fazem essa caça somente quando estão necessitados do alimento, diferente do chamado ser pensante, né, que é a humanidade, que faz isso muitas vezes pelo chamado prazer de abater, né, um irmãozinho do reino animal. Então a gente tem que ter esta compreensão, né? A gente tem que ter esta capacidade de entender a responsabilidade
dos seres pensantes que estão no reino nominal, né, da sua responsabilidade com esses irmãozinhos, princípios inteligentes que estão habitando os reinos animais, ok? Então espero que eu tenha conseguido trazer um pouquinho daquilo que entendi sobre as questões, né, do Livro dos Espíritos, começando lá na 596 até a 597A, né, e na próxima semana teremos aí mais irmãozinhos colaborando com esse conhecimento, ok? Então, que Deus nos abençoe, que ilumine a todos os corações, que sigam em paz, em harmonia, né, com todo o amor, com todo carinho, com todo esse amparo divino e também da espiritualidade amiga. Um grande abraço, beijo nos corações e fiquem com Deus.